Pois é, meus caros, fechamos a conta e passamos a régua nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Já conhecemos as 8 equipes que vão estar nas quartas de final da competição, as 8 melhores equipes da Europa na temporada 2022-2023. Estamos falando de um alemão, o Bayern de Munique, um espanhol, o Real Madrid, 2 ingleses, né, o Chelsea e também o Manchester City, um português, o Benfica, e olha só vocês, hein? 3 italianos. Quem garantiria ou apostaria no início da temporada que teríamos 3 italianos nas quartas de final da Champions? E aí temos a Inter de volta depois de 12 anos a esse estágio da competição, o Milan também de volta depois de um tempão fora das quartas de final da Liga dos Campeões, e a grande sensação da Itália nessa temporada, o líder do campeonato italiano, uma temporada mágica que resgata o romance do futebol. Estamos falando do Napoli, que conseguiu garantir pela primeira vez a vaga nas quartas de final da Champions. O Napoli que já venceu a antiga Liga Europa lá na década de 80, em 1989, mas na Champions consegue pela primeira vez este feito, né? E a gente acompanhou nesta quarta-feira os 2 jogos. Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar vendo 2 jogos em 2 telas, mas foi importante até para a gente ver com lupa alguns personagens e alguns protagonistas desta noite, e que a gente tem que ficar de olho não só nessa temporada, mas para as próximas temporadas. Vamos falar bastante das 2 partidas, desses personagens, mas antes, deixa o like, né? Deixa o like, não custa nada para vocês, é muito bom para mim. Enfim, deixa o like, compartilhe o vídeo, faz diferente, compartilhe o vídeo se vocês gostarem aí do conteúdo, e quem não se inscreveu, aí faz favor de se inscrever. Vamos começar falando da vitória do Napoli, até porque o título do vídeo traz um dos seus protagonistas nesta temporada, né, o atacante Victor Osimhen. O Napoli já tinha vencido o Eintracht Frankfurt com propriedade na Alemanha e certamente venceria também na Itália. Casa cheia, o estádio Diego Armando Maradona é uma poesia do futebol, historicamente é um dos estádios mais emblemáticos do futebol italiano e também do futebol europeu, né? E aí leva o nome do maior ídolo da história do Napoli, Maradona, que tá lá já em outra dimensão, né? E desde que ele foi para lá, a Argentina já foi campeã da Copa do Mundo, e agora também o Napoli vai avançando e limpando tudo na Itália e avançando na Liga dos Campeões da Europa. O que será que o homem está aprontando lá em cima? Enfim, mas de fato a gente viu um estádio lotado, um ambiente fantástico, uma torcida apaixonada, e esse resgate do Napoli que era tão importante na mão do Spalletti, né? Quem diria que o Napoli chegaria às quartas de final, quem diria que já teria 18 pontos de vantagem na liderança do campeonato italiano, e tudo isso está acontecendo. No primeiro tempo dessa partida, o Eintracht até tentou fazer o que precisava tentar, parar o Napoli de alguma forma, né? Então foi um jogo muito faltoso, 2 cartões amarelos, se eu não estou enganado, no primeiro tempo para a equipe alemã, mas o Napoli foi encontrando os espaços, especialmente pela esquerda com o Kvaratskhelia, que é o melhor jogador do campeonato italiano nesse momento, e sempre com a participação de Victor Osimhen. O título desse vídeo é Victor Osimhen é a próxima bomba da Europa, e realmente é. 24 anos, um atacante centroavante, pode fazer as 2 funções, né? Porque ele é muito, muito versátil, tem 1,86 m, sai muito da área, ele deu aí cerca de 30 toques na bola durante essa partida. O seu mapa de calor mostra o quanto ele busca jogo também no meio campo, o quanto ele cai pelas beiradas do campo para tentar triangular ali com os seus companheiros, para tentar ora trabalhar com o Kvaratskhelia, ora trabalhar com quem vai estar na direita, se é o Politano ou se é o Lozano, enfim, com quem tiver por ali. É um jogador muito versátil, além de ter aquele faro de centroavante e também qualidades que hoje em dia no futebol são tão importantes, né? Estamos falando, por exemplo, das corridas em velocidade. É um jogador com muita velocidade que procura e ataca os espaços de uma forma muito inteligente. Estamos falando também do posicionamento dentro da área, né? O primeiro gol do Napoli sai no finalzinho do primeiro tempo, um cruzamento da direita para o meio, e ele sobe lá em cima, no 3º andar, né, como um centroavante clássico para fazer um gol de cabeça. Aliás, é uma das características dele. Por exemplo, se a gente comparar com o Haaland, e aí esquece uma comparação mais filosófica e números e tal, porque o Haaland é um monstro e está num patamar acima nesse momento, mas o Osimhen de cabeça é um jogador mais interessante, né? Vem provando isso na temporada, e nesse primeiro gol do Napoli
fez valer essa fama dele de ser um bom cabeceador, né? O Napoli fez 1-0 na primeira etapa, desbloqueou um pouco o jogo, aquele antijogo que o Eintracht Frankfurt tentava fazer, e aí na segunda etapa o Napoli podia ter feito muitos gols logo no início, dominou, criou, teve chance com o Kvaratskhelia e teve mais uma grande chance com o Osimhen, que não desperdiçou. Novamente uma jogada que começa com o Kvaratskhelia, inversão rápida de jogo do Napoli. O Napoli parece que sabe qualquer movimento de todos os seus jogadores, né? O time que está muito entrosado na transição rápida, no contra-ataque. O Napoli consegue atacar e agredir a equipe adversária de todas as formas, né? E o Kvaratskhelia pegou uma bola na esquerda, levantou para o outro lado, fez uma inversão de jogo muito rápida, achando o Politano novamente, que fez a jogada, bola na área, e o Osimhen, mais uma vez, como um centroavante clássico, fez o gol. Então é um cara que tem todas essas características e pode ser sim, tem contrato com o Napoli até 2025, meio de 2025, mas quem está buscando um centroavante, hoje em dia o gol é tão caro, né? Um centroavante diferente, um cara que se aplica aí ao futebol moderno, que pode jogar em várias funções e se adaptar a vários times, realmente vai ser uma próxima bomba aí no mercado de transferências. Cabe como uma luva em grandes times, hein? Tô falando do Bayern de Munique, se você olhar para a Inglaterra também, quem sabe num Chelsea que está gastando rios e rios de dinheiro, até no próprio Liverpool, obviamente que tem lá outros jogadores, né? E a gente já vai falar mais da situação do Liverpool, que não é uma situação muito fácil para a próxima temporada. Enfim, é um jogador que a gente tem que ficar de olho e muito de olho. Se o Kvaratskhelia é o principal jogador da equipe nessa temporada, o Osimhen não fica atrás. E ele teria muito mais gols se não dividisse tanto com os outros companheiros, porque além de tudo o homem também é um bom garçom, como eu disse, sabe muito trabalhar em equipe, e ele tem 5 assistências na temporada, é um jogador muito versátil. Depois a equipe do Napoli fechou o placar com o Zielinski de pênalti, como eu disse, podia ter feito mais, o Eintracht Frankfurt nem agrediu na segunda etapa, e aí ficou difícil para os alemães, né? Na eliminatória, no contexto geral, 5-0 para o Napoli, que entra nas quartas de final, e amanhã eu vou fazer um vídeo falando mais sobre essas quartas de final, sem medo de encarar qualquer equipe da Europa pelo futebol que está jogando. Se a gente pegar orçamento, se a gente pegar individualidades, se a gente pegar banco de reservas, obviamente que o Napoli talvez não esteja ali no patamar de Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique. Mas como está jogando um futebol, o fino da bola, o Napoli entra olhando olho no olho de qualquer equipe que vier pela frente, e aí a gente vai ter uma história a ser contada, obviamente, nessas quartas de final. É uma das histórias mais divertidas desta edição da Liga dos Campeões da Europa. Saindo da Itália e indo para Madrid, me preocupa muito a atual situação do Liverpool. O Liverpool tem uma sequência dificílima dentro da Premier League. Quando o Liverpool entrou em campo hoje, já se sabia que o Liverpool não teria condições de virar a partida, de virar o placar que já estava 5-2 para o Real Madrid, muito por conta da fase do Liverpool, muito por conta da decadência de jogadores que outrora estavam jogando muito bem. Estamos falando da temporada passada, né, que o Liverpool chegou em várias finais e que poderia inclusive ter sido campeão da Liga dos Campeões. O Fabinho caiu muito, o Van Dijk caiu muito, o Robertson caiu muito, o Arnold caiu muito, enfim, o time inteiro caiu. Não é apenas uma falta de reformulação ou uma transição. O Liverpool caiu demais. Teve aí o seu lugar ao sol, ou um lapso de Liverpool antigo na goleada contra o Manchester United, mas isso não apaga as dificuldades que o Liverpool está tendo nessa temporada, né? E o jogo começou até um pouco partido ali, o Liverpool teve oportunidades na primeira etapa, aliás, os dois goleiros foram muito bem, né? Tanto o Courtois do lado do Real Madrid, quanto também o Alisson do lado do Liverpool, e não saiu um gol no primeiro tempo justamente pela atuação desses dois caras, mas a partir dos 15 minutos do primeiro tempo o Real Madrid já tomou conta do meio campo, o Liverpool entrou com uma formação diferente, com 4 atacantes, mas ao entrar com 4 atacantes, né, no 4-2-4 seria isso, o que não foi 4-3-3, teve que sacrificar o Gakpo, né? O Gakpo, que eu gosto de ver jogando muito mais lá na frente, né? Correndo, buscando os espaços, entrando a hora como centroavante, caindo pela lateral
de campo, o Gakpo teve que se sacrificar e teve que fazer a meiuca, inclusive cobrindo várias vezes o sistema defensivo do Liverpool, que é frágil porque é nessa temporada, né? Então o Liverpool perdeu o controle do jogo a partir do minuto número 15, minuto número 20, e o Real Madrid foi dono da partida, teve as principais chances na primeira etapa. O Liverpool também poderia ter feito um gol, como eu disse, os goleiros foram bem, e aí no segundo tempo o jogo foi totalmente do Real Madrid. Teve um duelo muito legal ali do lado do Vinícius Júnior, né, que cada vez mais vai se mostrando um jogador maduro e pronto para ser o grande protagonista brasileiro no futebol europeu, né? Com essa queda do Neymar, com a sequência de lesões, o Vinícius Júnior é esse cara já, e ele mostra isso em cada partida, mesmo num jogo que ele não foi tão espetacular. Ele deu uma assistência para o gol do Benzema. No duelo contra o Arnold, ele sempre estava levando a melhor pela esquerda, né? E conseguiu várias vezes também complicar a vida do Konaté, que tinha que dobrar a marcação. Às vezes você tinha que ver o Milner caindo por lá, o Gakpo caindo por lá. O Real Madrid tem do seu lado esquerdo uma potência, a sua principal arma nessa temporada, e o Vinícius Júnior é obviamente um dos principais jogadores, se não o principal jogador. O Benzema acabou fazendo o gol aos 77 minutos. O gol parecia uma questão de tempo, porque o Real Madrid dominava a partida, se poupou, é verdade, em alguns momentos do jogo, gerenciando, cadenciando, afinal tem clássico aí batendo a porta, né, no futebol espanhol, e tudo isso levou o Real Madrid a vencer o jogo por 1-0, o que já era esperado. Vamos ver se a lesão do Benzema não é nada mais grave, mas o Real Madrid, chegando às quartas de final da Liga dos Campeões, realmente é um candidato ao título, né? É o atual campeão, é o Real Madrid, é a Champions, são 14 conquistas dessa competição. O Real Madrid é o pai da Liga dos Campeões, então chegando às quartas de final, entra para mim no lote de favoritos, junto com o Bayern de Munique e também com o Manchester City. E o Liverpool, como eu disse, uma sequência complicada agora, e isso pode prejudicar extremamente a próxima temporada do Liverpool, porque o Liverpool vai pegar agora, pelo campeonato inglês, pega o Manchester City, depois o Chelsea, depois o Arsenal. O Liverpool está em sexto no campeonato inglês. Se não se classificar para a próxima edição da Champions, vai ser muito complicado essa reformulação que o Klopp quer fazer. Essa transição vai ser muito mais dolorida. Primeiro, pelo aspecto financeiro de investidores, enfim, das premiações. E segundo, também pela questão dos jogadores, né? O Jude Bellingham, por exemplo, é o principal alvo do Liverpool para a próxima temporada, para liderar essa construção do meio-campo dos Reds. E muito provavelmente, se o time não se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Bellingham pode fazer aí, até porque tem muita proposta na mesa, pode fazer uma outra escolha, pode ir para uma outra equipe. Não é interessante para um jogador do nível do Jude Bellingham, hoje no Borussia Dortmund, jogar numa equipe que não está disputando a Liga dos Campeões da Europa. Então, o futuro do Liverpool me preocupa muito, até porque na temporada passada a gente viu um time brigando por muitos e muitos títulos, e nessa um time totalmente arrasado, com muita dificuldade na marcação, não conseguiu fazer frente em nenhum momento à equipe do Real Madrid, a não ser no início do jogo lá em Liverpool, né, com aquele 2-0, mas mesmo assim depois trouxe tudo à tona essas debilidades e as fragilidades da temporada. Seguinte, nesta quinta-feira vai ter mais vídeo, a gente vai fazer uma projeção do que pode ser aí essas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, especialmente os adversários do Benfica e do Bayern de Munique. Vamos brincar aqui e trocar uma ideia nos comentários sobre o que vocês querem, né, para a próxima fase, para essas duas equipes, e falaremos, obviamente, das outras equipes nesta Champions. E na sexta-feira teremos o grande sorteio e tem vídeo aqui de novo com o Gelada Conqueçada especial, falando de quarta de final da Liga dos Campeões. Meus caros, vou dormir, meu cachorro já está ali dormindo, e vocês se cuidem. Até amanhã. Tchau.